Eu preciso começar com um alerta. Esse vídeo não é sobre ter a voz mais bonita ou mais feia. Esse vídeo é para qualquer pessoa que queira ter uma voz irresistível. Sim, é possível e você vai ver. Ou melhor, você vai ouvir. Só para você ter uma noção, eu gaguejava quando eu era adolescente e eu sofria demais ao falar com os outros. E eu vou te ensinar o que eu fiz e que transformou a forma como eu falo hoje em uma arma poderosa de conexão humana. E eu vou fazer isso te ensinando 4 poderes que sua voz pode ter e que funcionam como uma hipnose. E no final, eu ainda vou te dar um poder extra. Então fique até o fim, porque ter uma voz irresistível é só o começo. Poder 1. A velocidade perfeita. Quanto mais rápido você fala, mais inseguro e ansioso você parece e mais sua voz soa fraca. Uma voz forte é aquela que consegue passar sentimento. Viu o que eu fiz agora? Eu dei ênfase na palavra sentimento. Eu fiz você sentir essa palavra. E quando você fala rápido, as palavras saem assim, sem sentimento algum. Viu a diferença? Você nem percebeu que eu falei sentimento também. Passou batido. Quem fala rápido demais não está conduzindo, está correndo. E uma conversa é como uma dança, é condução, é ritmo, é cadência, é menos ansiedade e mais paciência. É construção de sentimento e não explosão de palavras. Mas não é sobre falar de forma lenta, é sobre alternar ritmos. Você pode até acelerar em alguns momentos, mas logo depois você freia. Esse contraste é hipnótico e provavelmente você ainda está nesse vídeo porque eu estou fazendo exatamente isso. Comente sim se você percebeu que eu estou usando essa técnica com você agora. Poder 2. O tom sedutor. Entenda uma coisa, a sua voz tem que ter o efeito de música. E toda música que acalma tem um tom grave e não um tom agudo. Tempestade faz barulho agudo. Já os sons que acalmam são graves, como ondas do mar quebrando. Um tom sedutor é aquele que mantém a frequência grave da voz, tanto na voz masculina quanto na feminina. E presta atenção nisso, não é sobre falar grosso, forçar a voz assim. É sobre, dentro do padrão natural da sua voz, escolher ficar no chão e não no teto. No chão que eu digo é uma voz mais baixa. No teto é sempre essa voz alta, não é legal. Toda voz tem graves e agudos, mas a maioria das pessoas, quando fica ansiosa, sobe esse tom. E quando a voz sobe, o cérebro do outro entra em alerta, porque frequências altas são interpretadas como tensão, urgência e até perigo. Agora a voz que desce é como dizer, está tudo sob controle. E o cérebro relaxa, e quando o cérebro relaxa, ele se abre, e quando ele se abre, ele se conecta. Grava isso. O agudo pode chamar a atenção, mas é o grave que cria a conexão. Poder 3. O volume perfeito. Existe uma diferença sutil entre uma voz que encanta e uma voz que espanta. Quanto mais você tenta falar alto, menos agradável a sua voz soa, porque o volume alto da voz deixa ela mais desafinada e mais caótica. E isso é interpretado pelo cérebro como irritante. Já te irritei, né? Não é a altura da voz que faz você ter a atenção, é a frequência da vibração. São os tons graves em vez dos tons agudos, é o controle em vez do descontrole. É como estar diante do fogo. Se ele explode, você se afasta. Mas se ele demonstra constância e controle, faz você querer se aproximar para se aquecer. A voz encantadora não invade o outro, ela puxa o outro. Ela cria um espaço onde a pessoa quer chegar mais perto e não se afastar. Porque quando você fala com calma, você não está dizendo algo. Você está mostrando que não precisa provar nada. E isso é poder. Poder 4. A terminação conquistadora. Quer ter um impacto no que você diz para conquistar as pessoas? Então jamais termine a sua frase em um tom acima. Viu? Você já sentiu o quanto isso tira o poder da sua voz? Infantiliza, parece insegurança, fraqueza. Eu vou repetir, jamais termine uma frase com um tom acima. Agora sim, eu terminei em um tom abaixo. Toda frase sua é uma direção. Quando você termina para cima,
É como se você pedisse permissão quando você termina para baixo. É como se você deixasse uma marca na pessoa. Por isso, mais do que falar bonito, você tem que falar com o peso da autoridade. Porque o fim da frase é o que ecoa na mente da pessoa para a conversa virar eternidade. E não eternidade! Poder extra, a pausa emocional. O silêncio é tão importante quanto o tom da sua voz. O silêncio é um espaço que não é vazio, ele é um momento de absorção da mensagem, onde o sentimento aflora. Introduza pequenos silêncios nas suas conversas, e aqui eu não falo de silêncio prolongado, mas do silêncio da pausa. Toda frase que você diz requer processamento no cérebro do outro. Muitas pessoas são ignoradas simplesmente porque não oferecem pequenos momentos de silêncio para o outro absorver a mensagem. Quando não existem essas pausas, a mente do outro ignora você, como se você fosse um ruído. E na verdade, sem pausas, você é mesmo um ruído. Um som constante que nunca termina. Que chato! Portanto, use sempre os silêncios estratégicos. Silêncio também é voz. É a voz da alma que permanece no coração do outro. Eu faço esses vídeos porque a minha missão é ensinar você a encantar pessoas. E eu fiquei 3 anos escrevendo um livro onde eu ensino absolutamente tudo sobre isso. E o livro se chama A Arte de Encantar Pessoas. O link desse livro está na descrição desse vídeo. E eu separei um vídeo onde eu ensino as armas secretas do seu rosto para você se tornar inesquecível. São 3 armas que eu revelo nesse vídeo aqui. Então vai lá ver, porque é imperdível.